Quando eu comecei a examinar minha vida, eu comecei a ver o seguinte: tem áreas na minha vida que o inimigo entrou e que eu preciso colocar ele para correr. Lázaro, sai para fora. Jesus fez o milagre de ressuscitar Lázaro, mas colocar literalmente a pedra, tirar a pedra do lugar, foi com homens. Jesus vai transformar a sua vida, já começou a fazer isso, mas quem toma a decisão de mudança é você. Quem toma a decisão de ir mais profundo é você. Quem toma a decisão de ir mais fundo é você. Quem toma a decisão de mergulhar na cura completa é você, não sou eu. Eu estou falando o que eu fiz na minha vida. Quando eu identifiquei, eu falei, pera, eu vou para a palavra de Deus, fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Descobri a verdade. Eu vim para que tenha vida em abundância. Espera aí, vida e vida em abundância? Aonde é que está na minha vida que não tem vida em abundância? Aonde? E eu começo a gerar. Guerra, mãos para o alto. A Bíblia vai dizer que Moisés, enquanto estava com as mãos para o alto, ele prevalecia. Quando Moisés baixava as mãos, o inimigo prevalecia. E quando ele levantava as mãos, ele ganhava, a vitória era dele. Baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Agora que você entendeu a importância de você ter uma mentalidade livre, porque somente quem tem a mente livre consegue prosperar. Quem tem a mente livre é uma mente curada, é a mente de Cristo em você. É uma mente que cria novos sinapses neurais, mentais, para pensar somente em coisas realmente como que Jesus pensa, como que ele se comporta, como que ele agia. Só que precisa ter uma mentalidade livre. Então entenda uma coisa, é importante ter a mente livre para quê? Para você empreender nos teus sonhos, para você prosperar, para você avançar. Você precisa de uma estratégia. Ou seja, como que você vai alcançar seu objetivo total sem estratégia? Não tem. Para isso eu quero te apresentar um princípio. E esse princípio, ele é chamado conclusão. Piero, como assim conclusão? É preciso estar muito atento em novos direcionamentos dentro do Evangelho. Por que conclusão? Preste bem atenção, quando eu vou para a palavra vai me dizer assim, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, ou seja, uma torre, edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tens exatamente meios para concluir. Aí ele conclui assim, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que ouviram isso, zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu quero que você compreenda algo hoje. Existe uma sequência aqui. E qual que é a sequência dentro desse princípio? A sequência dentro desse princípio é, eu planejo, depois que eu planejo, eu começo os alicerces, certo? Depois que eu faço os alicerces, eu começo a construir. E depois que eu construir, eu vou lá e finalizo a obra. E o que eu tenho visto por aí? Você tem parado no meio do caminho a grande maioria das coisas. Você começa aqui, para, não termina nem o dia de hoje. Começa uma semana uma coisa, para no meio do caminho. Não se planeja para as coisas, não termina nada. Só que entenda uma coisa, quem começa algo e não conclui, você será lembrado pelas suas conclusões. Você nunca será lembrado pelas coisas que ficaram no meio do caminho. Você será lembrado pelo que você executou, pelo que você construiu, pelo tanto que você foi transformado e ajudou a transformar, pelo quanto que você se levantou na tua casa e literalmente toda a sua casa se levantou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa poderosa. Deus só precisa que um na sua casa se levante, e esse um é você que está aqui. Só que enquanto um não se posiciona e não se levanta para ser o alicerce, planejei. O que é o planejamento? Vou me levantar. Agora, quais são as bases? A base, eu estou te entregando as bases. A base é a tua alma, espírito e corpo. Estou com a base sólida nas 3 esferas. Agora está na hora de você construir uma nova vida. E depois de construir uma nova vida, está na hora de finalizar. Ou seja, eu vou passar para as próximas gerações o legado de tudo que eu aprendi. Eu não vou deixar apenas herança para os meus filhos. Eu vou deixar um legado para os meus filhos.
Pessoas comuns vão deixar o que para os seus filhos? Herança. Pessoas que realmente estão pautadas na palavra vão deixar um legado para os teus filhos.